No chão frio da masmorra, a jovem aventureira senta-se apavorada, gritando enquanto um goblin grotesco se aproxima dela, com o porrete erguido para atacar. Mas a ameaça é rapidamente neutralizada. A Iris para sobre os restos do goblin que se dissolvem, dizendo à outra aventureira que está tudo bem agora. A garota no chão comenta que deve ter sido assustador, ao que a Iris simplesmente responde, não. A aventureira sorri com gratidão, seus olhos fechados com força em uma expressão de alegria enquanto declara que está bem porque foi protegida. A troca de palavras inteira está sendo transmitida. Em uma tela, o rosto dela é moldurado por comentários de espectadores elogiando quão fofo Yukiakion é e como vê-lo tremer diante de goblins é o auge do entretenimento. Um espectador até enviou uma doação de 10.000 ienes, proclamando que valeu a pena assistir. Assistindo a isso em seu dispositivo, Iori Umezaki recua com nojo. Ele acha tudo completamente sem graça, não importa quantas vezes assista. Na tela, a aventureira pisca, chamando de homem e perguntando por que ele teria medo de um mero goblin. Iori não consegue compreender o que alguém acha de divertido nisso. Ele se levanta de um salto, gritando de frustração. A transmissão de masmorras deveria ser sobre batalhas de vida ou morte. Ele esbraveja, sobre a maravilha da aventura e a emoção de encontrar baús de tesouro. Olhando de volta para a tela, ele se pergunta quem sequer assiste a esse tipo de conteúdo, achando completamente desprovido de entretenimento. Mas uma percepção desagradável o atinge. Ele reconhece que, só porque há um homem envolvido, muitas mulheres ficam completamente viciadas nisso. O peso desse pensamento o esmaga. Ele é Umezaki Iori, e questiona por que teve que ser transportado para um mundo tão lixo. Ele desaba de joelhos, com as mãos batendo no chão. Ele é uma vítima, transportado para um assim chamado mundo de castidade invertida. Neste mundo, está arraigado na sociedade que as mulheres são as que tomam a iniciativa em tudo. Homens jovens são considerados raros e valiosos. E por causa disso, a maioria das mulheres tem valores predatórios em relação à castidade, vendo os homens com desejo possessivo. Yori Umezaki ferve de frustração interna. Ele entende, em um nível lógico, por que os triamers masculinos são populares como mascotes que chamam a atenção, mas a realidade é irritante. Seus espectadores exigem que ele repita as mesmas ações chatas no segundo andar, enquanto ele anseia por uma aventura de verdade. Ele se lembra dos triamers de seu mundo original. Lá, masmorras e streaming também existiam, mas o ponto em comum era que a maioria dos triamers levava a sério. Eles se envolviam em atividades genuínas, como cozinhar dentro de uma masmorra ou criar camaradagem com companheiros. Como estavam mergulhando em um mundo genuinamente perigoso, aqueles triamers davam tudo de si. No entanto, neste mundo de castidade invertida, Iori percebe com nojo que toda a cultura de streaming de masmorras está apodrecendo. A razão para essa decadência, ele conclui, é a própria existência dos homens. Aventureiros masculinos formam grupos com aventureiras fortes, e quando os monstros aparecem, eles simplesmente soltam gritos patéticos e são salvos. Esse comportamento é exatamente o que os espectadores querem. Uma olhada no chat da transmissão mostra-o celebrando enquanto Yukia age com medo, enviando grandes doações e chamando de fofo. Embora algumas aventureiras ainda limpem masmorras corretamente, a grande maioria dos espectadores assiste por causa dos homens. Uma montagem de memórias e frustrações passa pela mente de Iori, culminando em uma declaração feroz. Ele se lembra de querer ser um streamer de masmorras, mas, vendo como a cultura se degradou, ele se recusa a deixá-la apodrecer. Ele cerra o punho, jurando começar uma revolução. Sua determinação leva à recepção da masmorra de Shibuya. Ele anuncia sua intenção de entrar sozinho. A recepcionista fica surpresa, perguntando se ele tem certeza. Ela explica que os homens não precisam pagar nenhuma taxa ao formar um grupo e que a guilda pode até mesmo arranjar aventureiras para ele. Ele ouve a oferta dela, sua expressão endurecendo. Ele percebe que ela está se esforçando muito para detê-lo, o que o leva a supor que realmente não há homens que tentem entrar em masmorra sozinhos. Ele força um sorriso, imaginando que sua aparência jovem não está ajudando sua causa. Ele nota com um pouco de autodepreciação que atualmente é menor que a própria recepcionista. A recepcionista faz uma última tentativa, sugerindo que ele deveria pelo menos melhorar suas armas e equipamentos. Ele começa a concordar, mas então um pensamento o atinge. Ele pergunta se o subsídio masculino está sendo pago corretamente. Uma rápida olhada em seu saldo bancário revela um pagamento mensal ridiculamente grande, deixando-o totalmente chocado. Ainda no balcão da recepção, Iori Umezaki exibe um sorriso brilhante e tranquilizador. Ele diz à recepcionista que vai apenas dar uma olhada rápida dentro da dungeon. Ele pensa consigo mesmo que seu equipamento de iniciante está claramente deixando preocupada. Enquanto ele se curva em agradecimento, a recepcionista pede para ele ter cuidado. Ele então atravessa o portal brilhante da dungeon, com a mente imediatamente se voltando para o dinheiro do subsídio masculino, ponderando que agora poderia comprar boas armas e equipamentos. Já dentro da anticâmara estéril da dungeon, ele continua sua linha de pensamento. Ele sabe que, neste momento, como nível 1 sem experiência em dungeons neste corpo, o que ele realmente precisa é de uma preparação completa e de um equipamento confiável. Ele entende que não há nada mais perigoso do que uma arma que não se pode manusear adequadamente. Ele reflete sobre como dispensou as preocupações da recepcionista, decidindo que era mais fácil dizer que estava apenas dando uma olhada do que explicar a situação completa. Com isso resolvido, ele agora se pergunta o quão fundo deveria se aventurar hoje. Tomando sua decisão, ele salta de uma saliência para a dungeon propriamente dita, aterrissando perfeitamente. Ele resolve verificar seu status primeiro. Ele abre sua tela de status. Ela exibe seu nome, Umezaki Iori, nível 1. Ele observa que, ao entrar pela primeira vez em uma dungeon, recebe-se uma habilidade única. A sua parece ser Velocidade Divina I. No entanto, listada logo abaixo, a outra habilidade única, Ataque Instantâneo Sexto. Seus olhos se arregalam. Ele olha 2 vezes, encarando a tela intensamente enquanto uma percepção chocante o atinge.
Ha! Espere, o quê? Ele gagueja, vendo que todas as suas habilidades de sua vida anterior estão presentes. Ele continua a olhar, perplexo. Ele se pergunta se isso é um bug, pois nunca ouviu falar de alguém que possuísse duas habilidades únicas. Ele também nota que seu MP é muito baixo para usar a maioria delas, e seus níveis são os mesmos de antes. Um novo pensamento corta sua confusão. Ele percebe que, mesmo no nível 1, algumas habilidades ainda são perfeitamente utilizáveis. As passivas como Maestria com Espada, que aprofunda sua compreensão da espada, ou Ataque Instantâneo, que não consome MP e é ativada automaticamente. Iori Umezaki comemora sua descoberta, jogando os braços para o alto em triunfo. Ele conclui que as habilidades devem estar ligadas à alma, e é por isso que permaneceram com ele mesmo após a transferência. Ele grita de alegria, declarando que isso é basicamente trapaça. Sua euforia dura pouco, pois uma dúvida repentina surge. Ele se pergunta o que realmente está acontecendo, questionando se há algum significado profundo por trás de sua transferência para este estranho mundo matriarcal. No entanto, ele rapidamente descarta a ideia, decidindo que não é otimista o suficiente para acreditar em um plano tão grandioso. No momento em que descarta o pensamento, um rugido gutural ecoa de um arco próximo. Um goblin emerge, com suas feições contorcidas em agressão. Essas criaturas são conhecidas por atacar humanos à primeira vista, e esta avança com intenção clara. Ele permanece calmo, de braços cruzados, considerando o monstro que se aproxima. Ele reflete que deveria ser capaz de derrotá-lo com 2 golpes, como fazia na primeira masmorra antes de sua transferência, mas se pergunta se agora consegue em apenas um. Quando o Goblin salta para atacar, sua habilidade passiva, Ataque Instantâneo, ativa-se automaticamente, e a criatura é instantaneamente obterada em uma explosão violenta de energia. O resultado deixa coberto de sangue, com os olhos arregalados de choque e horror. Ele solta um grito sufocado, totalmente perplexo com o poder avassalador que acabou de liberar. Ele recua da cena sangrenta, exclamando em descrença. Era impensável que um mero Goblin explodisse sem deixar vestígios. Ele sabia que seu ataque instantâneo era de nível 6, mas esperava que multiplicasse seu poder de ataque algumas vezes, no máximo, não que causasse aniquilação total. Limpando a sujeira do rosto, ele processa o ocorrido. Ele percebe que, como o ataque instantâneo é uma habilidade passiva, ela se ativa automaticamente. O pensamento de que ele quase transformou sua primeira transmissão em um show de horrores o aterroriza. Ele toma uma decisão firme. Ataque instantâneo está agora proibido, a menos que sua vida esteja em perigo imediato. Com sua nova regra estabelecida, seu humor melhora instantaneamente. Ele alegremente invoca sua janela de status, decidindo que, ao lutar contra monstros, ele simplesmente os enfrentará de frente usando sua esgrima. Seu dispositivo se materializa, a tela brilhando com um comando simples, mas significativo. Iniciar transmissão? Iniciar. Sua expressão se torna séria enquanto ele contempla o início de sua memorável primeira transmissão. Ele reconhece que, como um homem, atrair uma multidão de fãs gritando é inevitável. Ele resolve não lhes dar atenção e se concentrar na tarefa à sua frente. Enquanto se preparava para começar, Iori Umezaki imaginou seu eu ideal, um espadachim arrojado, encantando sem esforço sua audiência com sua magnífica habilidade. Com esse ideal em mente, a transmissão começou. A live foi iniciada, com o título Exploração Solo por um aventureiro masculino, e quase imediatamente, a contagem de espectadores em tempo real começou a subir. Ele cumprimentou sua audiência calorosamente, apresentando-se como Umezaki Iori e convidando-os a chamá-lo simplesmente de Iori. Enquanto falava, ele olhou para a contagem de espectadores e seus olhos se arregalaram em choque. Havia disparado para mais de 400 quase instantaneamente. Ele não pôde deixar de se perguntar o quão carente de streamers masculinos a audiência estava. Enquanto os comentários começavam a inundar o chat, uma mistura de surpresa e curiosidade surgiu. Os espectadores notaram que um streamer masculino solo era uma visão perigosa e rara, com alguns o chamando de legal. Iori considerou que talvez devesse avisá-los primeiro, decidindo por enquanto ignorar comentários que tinham a mesma vibe negativa direcionada a outros streamers masculinos. Sua consideração foi interrompida por uma onda de hostilidade. Os espectadores começaram a expressar seu ódio por streamers masculinos, acusando-os de não fazerem nada além de serem protegidos por aventureiras e de terem medo de lutar contra inimigos até mesmo no segundo andar. Eles questionaram se era isso que aventureiros e transmissões de masmorras deveriam ser, com alguns até o confundindo com uma mulher travestida e dizendo para ele ficar com inveja de outro streamer chamado Yukiakion. Ele continuou a rolar pelos comentários em seu dispositivo. Internamente, ele teve que admitir que também não gostava daquele tipo de streamer, embora tenha admitido que não negaria a ninguém suas preferências. Esse acordo interno, no entanto, pouco fez para acalmar sua crescente frustração. Impulsionado pela negatividade, ele cerrou o punho, declarando seu próprio ódio por tais streamers. Ele então fez uma proclamação. Ele conquistaria masmorras usando pura habilidade, e o faria sozinho, sem nenhum companheiro. Ele ergueu sua espada, continuando sua declaração apaixonada. Ele convocou todos aqueles cansados dos atuais streamers masculinos, aqueles que questionavam que os aventureiros haviam se tornado e qualquer outra pessoa disposta a apoiá-lo. Ele prometeu mostrar a eles o tipo de aventuras de antigamente, que fazem o sangue pulsar e o coração acelerar. Seu discurso teve um efeito imediato no chat. Alguns espectadores acharam sua declaração interessante, uma mudança bem-vinda das transmissões repetitivas de matança de goblins. Outros permaneceram céticos, afirmando que ele precisaria da habilidade para sustentar suas palavras e provavelmente acabaria com medo de goblins também. Ainda assim, ele havia capturado o interesse deles, e sabia que era compreensível que duvidassem de suas habilidades por enquanto. Apesar do ceticismo deles, ele lançou uma piscadela confiante e apontou o dedo para sua audiência. Ele estava confiante em sua esgrima, declarou, e lhes mostraria muitas técnicas brilhantes a partir de agora. Enquanto Iori começa sua transmissão,
O chat ao vivo é inundado com reações à sua declaração audaciosa. Alguns espectadores expressam empolgação, esperando por uma transmissão genuína de conquista de masmorra, uma raridade entre os triamers de topo. Outros ficam na defensiva, especialmente os fãs de um streamer chamado Yukiakion, ameaçando banir Iori por seus insultos. Alguns poucos estão cautelosamente otimistas, intrigados com sua confiança em sua esgrima. Iori admite para si mesmo que não é narcisista por natureza. Ele adentra o corredor da masmorra, espada em punho, e começa a duvidar de sua abordagem, questionando-se se não exagerou. À distância, um pequeno goblin solitário começa a correr em sua direção, sem ser notado. Ele racionaliza que, para transmissões, uma persona distinta é necessária, e agir com ousadia, mesmo que isso lhe renda o ódio de outros triamers masculinos, acabará por atrair mais atenção. Enquanto ele olha nervosamente para seu dispositivo de transmissão, um espectador no chat percebe a ameaça que se aproxima, perguntando se algo não está vindo por trás dele. O aviso chega tarde demais. Enquanto mais espectadores digitam freneticamente que um goblin está correndo em sua direção, um som agudo ecoa na mente de Iori, o som de sua habilidade de detecção de perigo sendo ativada. Sua expressão endurece ao sentir a ameaça imediata logo atrás dele. Seu corpo se move por conta própria. Uma onda de pânico atinge Iori ao perceber que a resposta da habilidade é automática e ele não consegue pará-la. Sua mente acelera. Ele deveria estar se esquivando, mas seu corpo executa um comando diferente, baseado na habilidade que ele mais treinou antes de ser transferido. Seu punho avança, interceptando o goblin em disparada. O golpe instantâneo conecta-se com uma força devastadora. O medo inicial desaparece, substituído por uma emoção crua e visceral. Um grito selvagem escapa de seus lábios ao sentir o impacto, e ele brada para sua audiência que é assim que se sente a verdadeira e eletrizante empolgação. Iori Yumezaki está coberto pelas vísceras do monstro, uma substância escura cobrindo seu rosto e tronco. Seus espectadores reagem com risadas incrédulas, questionando por que ele usou os punhos em vez da espada. Ele havia revelado, sem querer, uma filmagem chocante durante sua primeira transmissão, o que o tornou uma figura cômica entre os triamers de Dungeons. O chat ao vivo se enche de comentários de sua audiência, que está totalmente perplexa. Eles se perguntam se seu poder incrível é algum tipo de habilidade, notam a velocidade impossível de seus movimentos e questionam por que ele recorreria a um simples soco na barriga, apesar de sua força aparente. Tendo limpado a área, o aventureiro avança mais fundo na dungeon, chegando ao quarto andar. O corredor de pedra está silencioso, mas a ameaça de um ataque iminente paira no ar. Quando outro monstro aparece, ele grita de alegria, prometendo uma morte instantânea. O golpe acerta, e uma sensação familiar de euforia o invade. Ele sorri para si mesmo, notando como tudo parece fácil, como uma sensação há muito perdida que retorna. Ele despacha a criatura com um único e decisivo golpe. É um fato conhecido que, ao entrar pela primeira vez em uma dungeon, um aventureiro adquire uma habilidade especial chamada Skill, que também serve para aprimorar suas capacidades físicas básicas. Este fenômeno ocorre porque um órgão de mana é adicionado ao corpo do aventureiro. Este novo órgão absorve a mana que permeia a dungeon, permitindo o uso de habilidades e magia. A fonte da transmissão é um pequeno drone de câmera flutuante. Ele usa a mana ambiente como fonte de energia para operar. Iori olha para o dispositivo que está filmando todos os seus movimentos. Ele se maravilha com o desempenho do aparelho. A função de rastreamento automático padrão do drone captura perfeitamente até mesmo seus movimentos mais rápidos, sem qualquer desfoque, garantindo uma gravação perfeita. De pé, triunfante em meio à carnificina, Iori segura seu tablet e declara que o drone foi a melhor compra que fez. Seus espectadores, no entanto, não esqueceram suas ostentações anteriores, perguntando zombeteiramente para onde foi a prometida esgrima magnífica. Ele encarou os nós dos dedos sangrando, um fio de sangue pingando no chão da masmorra ao lado da perna de um monstro caído. Por um momento, ele se perguntou o que exatamente estava fazendo com uma câmera tão cara. Mas ele rapidamente afastou a dúvida, sua expressão mudando para uma de pura euforia. Ele declarou em voz alta que era por esse tipo de luta emocionante que ele vivia. Sua declaração foi imediatamente respondida pelo golpe de garra de um monstro, que ele enfrentou de frente, ativando sua habilidade, golpe instantâneo. Seus espectadores ficaram agitados, questionando se sua habilidade única era poderosa demais e identificando-a como uma habilidade de contra-ataque. Um comentarista brincou que ele poderia simplesmente continuar recebendo golpes para vencer, enquanto outro apontou a discrepância entre suas palavras e suas ações imprudentes. Após receber o golpe, ele saltitou na ponta dos pés, com um sorriso se espalhando pelo rosto enquanto provocava seu inimigo. Venha, monstro. Seus espectadores acharam sua seriedade divertida. Ele se manteve firme enquanto um novo monstro humanoide com feições de lobo se aproximava. Ele percebeu que, graças à experiência ganha com sua onda de golpes instantâneos, ele havia subido de nível e agora podia ativar sua habilidade pré-transferência, fortalecimento corporal. Seus espectadores, no entanto, questionaram por que ele estava se colocando em perigo de bom grado, com um deles comentando que ele não tinha o conceito de cautela. Apesar das preocupações deles, um sorriso confiante surgiu em seus lábios. Ele pensou consigo mesmo que, mesmo que levasse um golpe, sairia ileso. Os monstros do quarto andar não eram nada a temer. Essa bravata durou apenas um instante. Quando uma fera enorme e rosnante surgiu diante dele, com as presas à mostra, ele começou a suar frio e se desculpou mentalmente, admitindo que, na verdade, estava com um pouco de medo. Ainda assim, pelo bem de sua audiência, ele se manteve firme sobre o corpo derrotado da criatura lobo menor. Ele declarou que, como streamer, não se esquivaria. Por todos que estavam assistindo, ele receberia o ataque iminente de frente. Enquanto se preparava para a investida, uma percepção repentina o atingiu. Seus sentidos gritavam sobre um perigo diferente e iminente. O perigo não vinha da fera à sua frente.
O monstro com aparência de lobisomem, supostamente derrotado, levantou-se de um salto, brandindo seu machado em um frenesi selvagem e descontrolado e atingindo seus próprios aliados goblins em uma exibição caótica. Ele contra-ataca o avanço do lobisomem enfurecido com um soco desesperado, canalizando sua habilidade de ataque instantâneo no golpe. O impacto arremessa a fera para longe, mas uma expressão de horror crescente toma o rosto de Iori quando ele percebe que esqueceu completamente da existência de sua habilidade Evasão X. Ajoelhado em meio aos monstros caídos, ele encara seu dispositivo, com o chat da transmissão zombando de seus movimentos desajeitados. Ele havia se esquecido. Ele percebe agora que essa habilidade passiva, Evasão, tem uma sinergia incrível com sua habilidade ativa, Ataque Instantâneo. Ele cerra o punho, amaldiçoando seu eu do passado pelo descuido. A descrição da habilidade Evasão informa que ela é acionada automaticamente para evitar o perigo, mas no nível X, sua taxa de ativação é de 96%. Uma taxa de falha de 4%. Ele ferve de raiva com a pequena, mas significativa, chance de falha. Cambaleando um pouco, ele se vira de volta para seus espectadores. Pessoal, escutem. Ele começa, com a mente ainda fixada naquele número. Uma chance de 4%. Ele murmura para si mesmo. Ele explica seu plano em voz alta. Ele tem uma habilidade de evasão que pode falhar, mas isso apresenta uma oportunidade. Quando falhar, ele pode aparar o ataque e exibir sua esgrima brilhante. Isso significa, no entanto, que esta pode se tornar uma transmissão de resistência muito longa e exaustiva. Com um olhar determinado, ele lança um desafio diretamente para sua audiência. Mesmo assim, vocês vão continuar comigo? Ele observa as respostas no chat. Um espectador concorda com relutância, chamando pelo sobrenome, Yumezaki. Outro comenta que, embora ele esteja falando sério, ainda parece um tolo. Um terceiro está simplesmente feliz que o dia seguinte é sábado. Iori observa, um pouco envergonhado. Sua vergonha rapidamente se transforma em fúria cômica enquanto ele aponta para a tela. Quem você pensa que é, me chamando pelo meu sobrenome desse jeito? Ele grita, reagindo ao tratamento casual de seu espectador. Sua explosão é interrompida pelo toque de seu dispositivo. O identificador de chamadas mostra que é sua irmã mais velha. Nesse exato momento, poeira e pequenas pedras começam a cair do teto da masmorra acima dele. A cena muda para outra parte da masmorra, onde a aventureira Iris segura um dispositivo no ouvido. A irritação é evidente em seu rosto enquanto ela atende a chamada, perguntando à sua irmã mais velha o que ela quer. A voz de sua irmã soa insistente e ríspida, dizendo a Iris que ela deveria ter pelo menos algum interesse no assunto. A expressão de Iris azeda ainda mais com a repreensão. Ela descarta o tópico de streaming por completo, afirmando firmemente que seu único interesse é a própria masmorra. Sua irmã retruca imediatamente, lembrando a Iris que ela também é uma streamer de masmorras. A irmã continua, explicando que o mundo do streaming de masmorras agora é dominado por streamers masculinos. Ela lamenta que tudo tenha se transformado em conteúdo para um público feminino, onde homens agindo com medo ou sendo protegidos é tratado como uma forma de fanservice. A perspectiva muda para a própria irmã, sentada em um quarto escuro e olhando para imagens de arquivo. Ela revela que foi inspirada a entrar na indústria por exploradores de 20 anos atrás, e por causa disso, não encontra entretenimento na farsa atual do streaming. Uma memória de uma criança de olhos arregalados, cativada pela verdadeira aventura, passa por sua mente. Ela pensa em como não consegue mais encontrar a mesma emoção, descartando o streaming moderno como algo com que não se importa. De volta à masmorra, a Iris responde bruscamente que odeia streamers masculinos e a comunidade tóxica ao redor deles. Mas o tom de sua irmã muda para um de pura empolgação, insistindo que este novo streamer é diferente. Não apenas sua transmissão é incrível, mas ele é um aventureiro solo masculino. Ela elogia sua abordagem séria para conquistar a masmorra, e então verifica seu progresso com espanto. Ele já está no 8º andar. Ao mesmo tempo, a chamada que Iori está recebendo de sua irmã mais velha é mostrada, confirmando a conexão entre todos eles. A irmã explica o quão impressionante é esse feito. Ele deve ter limpado o 7º andar, a maldição dos iniciantes, cheia de monstros incrivelmente rápidos, a uma velocidade incrível. Ela acrescenta que ele é genuinamente homem, um fato confirmado por uma conhecida recepcionista que o viu usar um cartão de entrada exclusivo para homens. Enquanto ela pergunta de forma brincalhona se a Iris também está ficando interessada, a cena corta abruptamente. No 8º andar, um dragão imenso e com chifres ruge para uma figura não vista, exigindo saber seu nome. A renomada exploradora de Rank S, a Iris, viu sua atenção ser capturada por um streamer em particular, uma fixação iniciada por sua irmã mais velha. Ela se lembrou da ligação recente. Sua irmã estava rindo, pedindo desculpas por suas provocações antes de seu tom se tornar sério. Ela declarou que, se um streamer estivesse genuinamente tentando uma exploração séria de masmorra, era seu dever como fã assistir. A Iris, no entanto, apenas achava a insistência constante de sua irmã irritante. As palavras de sua irmã, no entanto, plantaram uma semente de curiosidade. A Iris resolveu naquele momento que veria esse tal de Yumezaki Iori por si mesma. Sua investigação começou ao revisar as transmissões passadas dele, que estavam repletas de momentos de gritos intensos e aparentemente espontâneos. Ela assistiu a imagens dele praticando. Ele usava repetidamente uma habilidade chamada golpe instantâneo, um soco poderoso na barriga, em um boneco de treinamento, fazendo girar. O chat da transmissão estava cheio de comentários divertidos, comparando sua postura estranha e arqueada ao movimento de patinação artística. Ele rugia morra ao atacar, um contraste gritante com os comentários dos espectadores, que achavam sua expressão perpetuamente enojada e hilária. A Iris descobriu que as especificações da habilidade exigiam que ele gritasse seu nome, uma regra que ele seguia internamente para evitar ser banido da plataforma. O absurdo continuava em suas explorações reais de masmorra. Um espectador o descreveu como um pervertido que dá socos na barriga de monstros enquanto chora.
Vendo fazer exatamente isso, Iris só conseguia encarar sua tela em completa confusão, perguntando-se o que exatamente estava testemunhando. No entanto, apesar da apresentação bizarra, sua eficácia era inegável. Um clipe mostrava movendo-se com uma velocidade assustadora, sua técnica muito mais refinada do que suas palhaçadas sugeriam. Seu punho não apenas quebrou o couro grosso de um orc, ele o perfurou completamente, um feito de poder que era claramente anormal. Ela abriu o perfil dele novamente, com a testa franzida. A questão central permanecia: se ele possuía uma espada, por que recorrer a socar tudo? Então, uma teoria começou a se formar. Ele provavelmente queria exibir uma esgrima brilhante, mas uma habilidade passiva de evasão o impedia. Isso significava que ele era forçado a usar o soco na barriga, tudo enquanto esperava que sua própria habilidade defensiva falhasse. Uma nova pergunta surgiu imediatamente. Se esse era o caso, por que simplesmente não ser ele a iniciar o ataque? Ela observava a sessão de comentários da transmissão, percebendo que Iori já devia saber da solução óbvia para seu problema. Apontar isso, ela pensou, seria simplesmente falta de tato, especialmente porque outros já estavam fazendo isso. Essa linha de pensamento acendeu uma nova ideia. Seus olhos se arregalaram um pouco ao considerar uma possibilidade diferente. Talvez seu método bizarro não fosse uma falha, mas uma escolha deliberada em nome do entretenimento. Seu olhar permaneceu fixo na transmissão. Ela notou como ele era completamente diferente dos triamers masculinos convencionais, um sentimento ecoado no chat, onde os espectadores comentavam sobre sua habilidade inegável ser ofuscada pelo absurdo cômico de suas táticas de soco na barriga. Enquanto Iori se preparava para outra tentativa contra o orc, Iris se viu completamente cativada. A combinação de uma habilidade de evasão de alta ativação e um contra-ataque ridiculamente poderoso era fascinante. Ela percebeu, com sobressalto, que nunca havia se interessado tanto por um aventureiro antes, e um sentimento estranho e desconhecido começou a agitar-se dentro dela. Esse novo sentimento rapidamente se solidificou em uma curiosidade feroz. Ela cerrou os punhos, com uma expressão intensa, enquanto comparava a sensação à emoção de descobrir uma criatura rara e exótica pela primeira vez. Enquanto isso, de volta à masmorra, Iori desferiu outro golpe instantâneo. No meio de seu ataque, uma sensação estranha o fez parar, como se pudesse ouvir alguém fofocando sobre ele à distância. Sua breve distração foi imediatamente substituída por um espanto absoluto. Ele olhou para seu monitor de status e seus olhos se arregalaram em descrença. O número de espectadores em tempo real havia disparado para mais de 500 mil. Iris também olhava para o número, atordoada com a audiência massiva que ele havia atraído de repente. Na masmorra, Iori estava de 4, ofegante de exaustão. O chat da transmissão fervilhava com novos espectadores perguntando se ele havia viralizado e há quanto tempo estava lutando. Um espectador veterano forneceu a resposta: cerca de 8 horas. A exaustiva aprovação de 8 horas claramente cobrou seu preço. Iori estava tonto e esgotado, com o mundo girando ao seu redor. O chat era uma mistura de análise e preocupação, com espectadores discutindo a taxa de falha de sua habilidade e calculando que ele havia feito centenas de tentativas. Muitos o incentivaram a parar, dizendo que ele havia atingido seu limite e deveria ir para casa. Mas suas palavras de preocupação não pareciam alcançá-lo. O pensamento de parar piscou em sua mente, apenas para ser extinto por um rugido interno e feroz de desafio. Não, eu não vou desistir, ele resolveu. Os espectadores ficaram se perguntando o que o estava levando a se esforçar tão implacavelmente até o limite. Ele continua a se enfurecer, sua voz ecoando com frustração. Ele grita, questionando se vai se tornar um mero streamer de comédia. Seu chilique é recebido com escárnio por seus espectadores, com comentários notando quanto ele está se esforçando por algo tão trivial e que ele já deve estar em seu limite. Em resposta, ele grita que não é um streamer de comédia. Assistindo a isso se desenrolar em seu próprio dispositivo, Iris dá uma pequena risada. Ela acha divertido que seja com isso que ele escolhe se preocupar. Sua diversão, no entanto, é temperada pela análise. Ela reflete que, embora sua motivação para explorar uma masmorra por 8 horas seja absurda, sua abordagem séria à exploração é inegável. Seus movimentos precisos, evasivas e estratégia geral são tão refinados que rivalizam com os de exploradores profissionais. É difícil para ela acreditar que ele é um novato que acabou de estrear hoje. Seu foco muda para os comentários da transmissão, onde ela se surpreende ao encontrar mensagens de apoio misturadas com a zombaria. Quem é esse cara? Ela murmura, intrigada. Iori, vendo esses mesmos comentários, é dominado pela emoção. Com lágrimas brotando em seus olhos, ele percebe que, afinal, há pessoas que realmente querem ver uma exploração de masmorra normal. Essa demonstração de emoção provoca uma súbita epifania em Iris. Ela toma uma decisão. A transmissão ainda não está completamente arruinada. Ele ainda está lutando. Não importa quem ele seja, a perspectiva dela muda. Por enquanto, ela vai apenas aproveitar a transmissão da masmorra. Enquanto ela toma essa resolução, Iori aponta para frente, prometendo provar os resultados que podem nascer da perseverança. Ele imediatamente põe suas palavras em ação, desferindo sua habilidade a ataque instantâneo contra monstros enquanto seus espectadores o incentivam. Ele estabiliza sua respiração, afastando qualquer pensamento de evasão. Em vez disso, ele precisa visualizar a si mesmo recebendo o ataque do orc, imaginando a postura defensiva perfeita para suportar o golpe. Enquanto uma voz de encorajamento ecoa de sua transmissão, ele foca todo o seu ser neste único ato defensivo. A clava rústica do monstro desaba com uma força tremenda, mas sua lâmina encontra a arma em cheio, parando seu ímpeto por completo. Com uma onda de poder, ele impulsiona sua espada para cima, estilhaçando a clava do orc. A besta massiva desaba e se dissolve enquanto Iori permanece de pé sobre ela, vitorioso. Seus espectadores explodem em uma enxurrada de comentários incrédulos, rapidamente seguidos por comemorações celebrando sua façanha impossível. Observando de longe, Iris está atônita.
Ela se lembra de ter pensado que a espada dele era lenta, mas em seguida ela se moveu com uma velocidade tão impossível que pareceu se estilhaçar. Ela percebe que essa ilusão é o que a maioria das pessoas deve ter visto, e que ela só percebeu a verdade porque ativou instintivamente sua habilidade única, Olho Divino, uma capacidade que lhe permite ver todas as coisas como realmente são. O que sua habilidade revelou não foi um ataque desajeitado, mas um único golpe, terrivelmente suave e veloz, um movimento de lâmina da mais alta ordem. Ela fica maravilhada, imaginando que nível de esgrima é necessário para tal feito. Dizem que as habilidades normais atingem o limite no nível 4, e o verdadeiro talento de um aventureiro é sua capacidade de quebrar esse limite. Ela reflete que ela mesma só alcançou o rank S quando seu olho divino rompeu seu próprio teto, e duvida que qualquer outro aventureiro de rank S pudesse replicar o movimento de Iori. Enquanto isso, Iori Umezaki está sozinho em um precipício dentro da masmorra. Sem que ele saiba, é apenas uma questão de tempo até que outros aventureiros de alto escalão comecem a reconhecer seu verdadeiro poder. Uma notificação aparece em sua tela. É uma mensagem de Iris, parabéns, acompanhada de uma doação. Ele explode de alegria, acreditando que finalmente se formou como um mero comediante. Ele não poderia saber então que isso estava longe de ser o caso, uma verdade que ele aprenderia em breve. Após sua primeira transmissão da dungeon, o status de Iori Umezaki mostrava uma melhora significativa. Ele havia alcançado o nível 19, com seus pontos de vida e magia totalmente restaurados. Ele notou com satisfação o quanto seu nível havia aumentado. Tendo terminado sua transmissão da dungeon, ele estava agora de volta em casa, descansando em sua cama. Ele sorriu para si mesmo, contemplando a importância de seu progresso. Ele lembrou que o nível médio de um explorador era por volta dos 30 e poucos. Ganhar quase metade disso em um único dia era uma conquista enorme. Ele riu, pensando que não havia o que fazer, mas sua diversão rapidamente se transformou em descrença. Em um único dia, seu número de inscritos explodiu de 0 para mais de 1,1 milhão. O número era impressionante. A razão para sua fama repentina foi uma compilação em vídeo de sua transmissão. Ela narrava sua exaustiva provação de 8 horas, destacando seu uso da habilidade Evasão X contra inimigos poderosos. A filmagem mostrava que, mesmo quando estava prestes a desistir, ele continuava implacavelmente a golpear o abdômen de seus oponentes, tudo isso enquanto demonstrava sua esgrima brilhante. Enquanto assistia ao clipe, ele inicialmente se perguntou o que estava vendo. Um pensamento então o atingiu: esta deve ser uma maravilhosa história de sucesso. Este era o lado apaixonado de ser um explorador que ele poderia finalmente mostrar a todos. Ele decidiu ansiosamente checar as reações nas redes sociais, antecipando uma resposta massiva. Sua empolgação explodiu em um grito triunfante enquanto ele se fixava no momento-chave, os socos implacáveis. Após a noite de sua recém-descoberta fama, a manhã seguinte amanheceu clara e alegre. Sua mente repassava os destaques da transmissão, os repetidos impactantes golpes contra o Orc e a Fera Sombria, e a assistência crucial que recebeu de Iris. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som da torradeira. Uma fatia de torrada saltou e, inexplicavelmente, o rosto do Orc que ele havia enfrentado estava perfeitamente gravado em sua superfície. Ele imediatamente aproveitou o evento estranho, criando um novo vídeo. Em seu dispositivo, o título dizia: Pão e Umezaki, edição de café da manhã, com a legenda: tentei fazer um médio sonoro de soco na barriga. Ele observava sua persona online ganhar vida própria. Na tela de seu dispositivo, soco na barriga havia explodido, tornando-se a tendência número 1 no Japão com mais de 150 mil postagens. Compilações e vídeos de melhores momentos estavam por toda parte. Essa fama viral, no entanto, não lhe trouxe paz. Ele permaneceu na cama, a luz da manhã parecendo uma intrusão indesejada enquanto cobria os olhos, angustiado. Ele se levantou de um pulo, pegando seu dispositivo e rolando pelos comentários. Embora alguns o elogiassem, chamando de legal e inspirador, sua frustração transbordou. Ele gritou para a tela, enfurecido por todos estarem apenas recortando seus momentos de soco na barriga e ignorando todo o resto. Sua raiva se acalmou em contemplação. Ele viu comentários sugerindo que ele deveria simplesmente atacar primeiro em vez de sempre se esquivar, mas sabia que não era tão simples. Uma percepção começou a surgir. A raiz do problema era um hábito de sua vida antes deste mundo. Ele relembrou toda a sua carreira como explorador. Seu estilo de luta sempre foi construído em torno da evasão, uma estratégia de ataque e fuga centrada em sua habilidade golpe instantâneo. Ele entendeu agora que se esquivar havia se tornado um pré-requisito inconsciente para qualquer ataque que ele fizesse. O peso total de seu hábito arraigado e ineficiente desabou sobre ele. Que idiota eu sou! Ele gritou internamente, agarrando a cabeça em total frustração. Ele tinha sido descuidado. Mas com esse novo entendimento, ele tomou uma decisão firme. De agora em diante, ele atacaria proativamente, tomando a iniciativa para exibir adequadamente sua esgrima. Enquanto planejava sua nova abordagem, uma memória veio à tona. Ele se lembrou que, após sua última transmissão, uma notificação apareceu em seu dispositivo. Habilidade extra adquirida. Na época, ele estava exausto demais para verificar. Ele imediatamente abriu sua tela de status. Lá estava, uma habilidade extra chamada Coração do Contra-Ataque. Ele olhou para ela, perplexo, sabendo que tais habilidades exigiam cumprimento de condições específicas, muitas vezes obscuras. Ele se perguntou como poderia tê-la obtido. Ele leu os detalhes da habilidade, e seu sangue gelou. Coração do Contra-Ataque. Uma habilidade para aqueles que dominaram o combate reativo. Seu efeito principal: ao encontrar um monstro, o portador fica impossibilitado de fazer o primeiro movimento. Embora aumentasse a evasão e os contra-ataques, ela o prendia fundamentalmente ao mesmo estilo de jogo do qual ele queria escapar. 3 dias depois, um grito de pura e genuína raiva ecoou de sua janela noite adentro. 3 dias após seu surto, ele se encontrava diante da recepcionista da dungeon de Shibuya, que o cumprimentou com olhos brilhantes.
Ela confirmou sua identidade como Yumezaki e declarou ser uma grande fã de sua técnica de soco na barriga. Ele conseguiu apenas uma fraca confirmação, questionando-se internamente por que ela estava torcendo pelo golpe e não por ele como pessoa. Seus pensamentos conturbados foram interrompidos por um grito agudo vindo do saguão. Duas outras aventureiras o haviam reconhecido, e uma delas apontou e exclamou: "Ei, aquele é o cara do soco na barriga." Essa rotulação em público foi a gota d'água. Ele se virou, o rosto contorcido em um rosnado furioso, e gritou para elas: "Quem vocês estão chamando de homem do soco na barriga, suas idiotas? Vou matar vocês." Perto dali, outros aventureiros assistiam ao espetáculo, concomentando que havia uma certa arte no som de seu golpe característico. Apesar de seu surto, a tensão indesejada persistiu enquanto ele adentrava a dungeon. Ele não conseguia se livrar da sensação inquietante de que o número de exploradoras observando havia aumentado. Ele se sentia como um streamer trágico, um sentimento aparentemente compartilhado por uma fã que sussurrou deu seu melhor enquanto ele passava. Ele parou, com uma expressão sombria. Tinha que se resignar ao fato de que isso era melhor do que não ter popularidade alguma. Mas essa resignação foi passageira. Ele se preparou para um ataque instantâneo, gritando no corredor vazio que, mesmo assim, ser chamado de homem do soco na barriga era absolutamente inaceitável. Ele contemplou a mecânica de sua nova realidade. Ele não podia iniciar um ataque. Uma vez que um inimigo fixava como alvo, ele ficava enraizado no lugar, incapaz de se mover. A restrição só era suspensa no instante anterior ao ataque do inimigo atingi-lo. Ele finalmente entendeu. Essa espera forçada era o que amplificava seus contra-ataques a um grau tão absurdo, somando o ímpeto do inimigo ao seu próprio. Colocando em prática, ele enfrentou a investida de um monstro. Exatamente quando o ataque da criatura estava prestes a conectar, ele liberou seu ataque instantâneo, um contra-ataque poderoso que nem precisou de contato físico. A pura pressão do vento de seu punho fez o monstro cambalear. Ele verificou seu status novamente, notando a poderosa correção aplicada às suas habilidades de contra-ataque e o aumento de 15% em todos os atributos durante um contra-ataque. O poder era simplesmente monstruoso. Ele tentou se recompor, decidindo fazer mais um teste antes de sua próxima transmissão. Ele brevemente considerou a ideia de renomear sua técnica como esquiva de soco na barriga em vez de um golpe direto. Ele imaginou uma versão calma e controlada de si mesmo explicando isso, mas o absurdo da situação quebrou imediatamente a ilusão. "O que eu estou dizendo?" pensou ele, com a compostura desmoronando. Ele examina seu dispositivo de status, tentando entender o que está vendo. Ao lado de sua única habilidade inata, uma segunda apareceu, habilidade inata, velocidade divina I. Ele se pergunta se isso é algum tipo de bug causado por sua transmigração, mas espera que, contanto que não tenha desvantagens, possa ser algo bom. A explicação, no entanto, está faltando. Olhando mais de perto os detalhes da habilidade, ele encontra apenas um texto embaralhado e um aviso de que a habilidade está inutilizável no momento. Ele conclui que deve ser algum tipo de erro. A situação toda parece perturbadora, mas como não pode verificá-la no momento, decide deixá-la de lado. Com isso, ele decide que é hora de começar sua segunda transmissão. Na tela, ele se apresenta de braços cruzados, introduzindo-se formalmente como Yumezaki. Seus espectadores imediatamente inundam o chat com saudações e expressões de antecipação. Sua compostura se desfaz instantaneamente. Ele explode de fúria, exigindo saber por que seus espectadores só criam clipes de destaque dele levando socos no estômago. Ele grita que até fez seu próprio clipe derrotando um monstro com sua espada, mas eles o ignoram. O chat da transmissão responde, dizendo que não assistem para ver alguém legal e que o soco na barriga é a parte mais divertida. Atordoado, Iori argumenta internamente que não está tentando se vender por sua aparência, mas os comentários ainda o incomodam. Ele treme de frustração, insistindo que houve partes em que ele derrotou inimigos com sua espada. Ele ruge que suas horas de esforço estão sendo ignoradas. O chat pede para ele se acalmar, com alguns espectadores anunciando que vieram dos clipes de soco na barriga. Ele grita de volta que eles deveriam pelo menos vir dos clipes de destaque editados, não apenas da filmagem bruta. Uma mensagem do sistema aparece, pedindo aos espectadores que esperem um momento. Após uma breve pausa, ele reaparece na tela, com a compostura completamente restaurada. Como se nada tivesse acontecido, ele informa calmamente a sua audiência que está no 8º andar, continuando de sua última transmissão. Um espectador comenta sobre o quão rápido ele se recompôs. Ele caminha pelos corredores de pedra da masmorra, anunciando seu plano para seus espectadores. Ele pretende avançar até o 10º andar hoje e pisar nos andares intermediários. O chat explode em descrença, questionando se ele realmente irá para os andares intermediários em seu segundo dia. Ele olha os comentários da transmissão em seu dispositivo, um sorriso de canto de boca se formando. Os espectadores o chamam de imprudente, louco e dizem para ele pensar melhor. Ele entende a reação deles. Neste mundo, a maioria dos aventureiros passa eras farmando nos andares inferiores. Seu ritmo rápido é inédito. No mundo que ele deixou para trás, a estrutura da masmorra era diferente. Aqui, os andares rasos, do 1 ao 10, são meramente um campo de provas para iniciantes subirem de nível. Os andares intermediários, do 11 ao 30, representam uma mudança massiva. Os monstros, como orcs e lobisomens, são muito mais fortes, e a própria natureza da masmorra muda. É um lugar onde exploradores que atingiram seu limite muitas vezes retornam para ganhar o que podem. Ele reflete sobre sua vida passada, reconhecendo que possui habilidades e conhecimentos herdados que normalmente exigiriam 2 semanas de treino nos andares rasos para adquirir. No entanto, ele sabe que não pode revelar essa verdade. Seus pensamentos são interrompidos pela provocação implacável de seus espectadores. Eles perguntam zombeteiramente se o homem do soco na barriga tem alguma outra ideia, admitindo que só o veem como uma fonte de áudio para vídeos de remixes.
Exasperado, Iori grita de volta que eles estão sendo muito cruéis e exige que parem de chamá-lo por esse nome. Recompondo-se, ele insiste que tem um plano de verdade. Ele explica que, ao derrotar cada inimigo com seu golpe característico, ele já atingiu o nível 20, o nível recomendado para os andares intermediários. Ele acredita com confiança que o poder de seu soco na barriga será mais do que suficiente para os monstros mais fortes que virão. Ele deixa de lado todo o pretexto, declarando seu verdadeiro desejo: alcançar um andar onde seu soco na barriga não seja mais eficaz. Com um rugido determinado, ele corre para as profundezas da masmorra, ansioso para enfrentar um desafio de verdade. Um sorriso de alívio se espalha por seu rosto ao ver as reações de seus espectadores. Eles riem, percebendo que sua verdadeira motivação era simplesmente sua intensa aversão ao apelido de Homem do Soco na Barriga. Eles o provocam por gritar na masmorra, mas está claro que finalmente entenderam. Seu alívio dura pouco, pois ele berra de frustração. Seus espectadores, longe de abandonar a piada, agora aguardam ansiosamente por mais socos na barriga nos andares intermediários, oferecendo-se para criar novos vídeos de remix e até mesmo criando um meme mórbido de seu rosto em uma torrada. Enquanto ele espuma de raiva, um pedaço de papel flutua de algum lugar acima, pairando pelo ar da masmorra. Ele pousa no chão de pedra, revelando-se um panfleto de um salão de beleza. Algum tempo depois, ele está vitorioso no 10º andar, enxugando o suor da testa em meio aos corpos de monstros derrotados. Ele reflete sobre a longa jornada que o trouxe até ali, e então nota o estranho panfleto no chão, imaginando quem poderia tê-lo deixado cair. Os impactos rítmicos e constantes que ecoaram pelos corredores não eram o que poderiam parecer, mas simplesmente o som dele abrindo caminho com socos através de cada inimigo. Ele verifica o status de sua transmissão e sua raiva se acende novamente. Apesar do alto número de espectadores, a seção de comentários está quieta. Ele percebe a verdade e explode, gritando que seus socos na barriga não são um tipo de ajuda para dormir e exigindo que seus espectadores acordem. Os comentários que começam a chegar confirmam seus medos. Sua audiência foi embalada para dormir pelos sons agradáveis de explosão de seu combate. Ele rende os dentes de frustração, ainda abalado com os comentários de seus espectadores. Eles o provocam, apontando que ele levou apenas 2 horas para ir do 8º andar. Um deles reflete que, depois de ele ter negado as acusações, não dá mais para voltar atrás. Sua compostura finalmente se quebra quando ele bate o punho, gritando que a culpa não é dele, e sim dos socos na barriga. Seus espectadores imediatamente se aproveitam do desabafo, declarando que é material perfeito para um vídeo de remix. Eles zombam de como suas palavras estão sendo recortadas como as de um político, lamentando o pobre rapaz que virou um meme por seu amor por socos na barriga. Após seu desabafo, ele se encontra ajoelhado diante de uma porta enorme e reforçada, recuperando o fôlego. Ele percebe que esta deve ser a sala do chefe. O comentário de um espectador nota sua tensão pré-batalha, mas ele está simplesmente apavorado de virar mais material para memes. Uma luz brilhante emana da fresta entre as portas. Este é o covil de um chefe de andar, um monstro supremo que existe a cada 10 andares e está em uma categoria totalmente diferente das criaturas normais. Normalmente, eles são subjugados por grupos inteiros, e é por isso que seus espectadores estavam tão preocupados com ele avançando para os andares intermediários sozinho. Ele se levanta, sua determinação se fortalecendo. Ele havia decidido desde o início conquistar este desafio sozinho. É uma provação necessária, pois todos os 8 exploradores de Rank S do Japão um dia derrotaram o chefe do 10º andar sozinhos. Para alcançar as alturas que um dia admirou, ele precisa passar por este marco. Um sorriso determinado se espalha por seu rosto. Ele cerra o punho, pensando que, se é um chefe de andar, certamente poderá aguentar seus socos na barriga. Dentro da câmara, ele está diante do chefe, um orc enorme e com presas. Ele analisa a situação. O nível recomendado para os andares intermediários é 20, mas esse é apenas o mínimo para derrotar esta fera. Considerando sua própria durabilidade, receber um único golpe provavelmente causaria um dano imenso. Ele se prepara, acreditando que a criatura certamente pode suportar múltiplos socos na barriga. Seu primeiro movimento é evadir. Enquanto o orc balança seu braço massivo, Iori se lança para o lado para desviar. Mas o ataque é rápido demais. O punho do orc atinge seu estômago em um contra-ataque imediato. Ele olha para baixo, incrédulo, pois sua intenção era apenas sondar o terreno. Ele se pergunta o que acabou de acontecer. Em vez de sentir dor, ele observa enquanto uma energia escura e violenta explode do torso do orc, no local onde o atingiu. A besta massiva é instantaneamente obliterada. Iori fica atordoado em meio aos restos que se dissipam, enquanto seus espectadores comemoram um soco na barriga avassalador. Ele olha para a mão, perplexo, e agradece silenciosamente a todos por assistirem. Ele permanece sozinho na câmara silenciosa, segurando o item deixado pelo chefe, uma única folha de grama, entre os dedos. Com uma despedida silenciosa para seus espectadores, ele encerra a transmissão. A transmissão termina, deixando completamente só na vasta e vazia câmara. Ele murmura para si mesmo que finalmente acabou. A experiência o deixa completamente esgotado. De volta ao seu quarto, ele desaba na cama, totalmente desanimado. Ele permanece ali, amuado na cama por 3 longos dias, sobrecarregado com o rumo dos acontecimentos. Após 3 dias se lamentando, Iori retorna ao trabalho. Ele inicia uma nova transmissão, explicando à sua audiência que chegou aos andares intermediários, especificamente o 11º andar da Dungeon de Shibuya. Ele ressalta que a mudança mais significativa em relação aos andares rasos é a drástica alteração no ambiente para este campo aberto. Ele expressa seu desejo de avançar rapidamente, mais preocupado com o progresso do que em apreciar a paisagem. Enquanto corre, ele se lembra da teoria predominante de que cada andar da dungeon é, na verdade, uma dimensão separada conectada às outras. Seus espectadores o advertem para não se apressar, lembrando de que ele está nos andares intermediários, um reino acessível apenas para os 15% melhores exploradores. Iori reage com surpresa,
questionando se o requisito de entrada é realmente tão baixo. Ele então percebe a origem de sua perspectiva distorcida. Seu encontro recente com um explorador de baixo nível lhe deu uma falsa impressão do nível de habilidade geral, mas ele nunca imaginou que isso teria um impacto tão grande. O chat de sua transmissão explode com comentários de espectadores internacionais, aclamando como a máquina japonesa de soco na barriga e usando a sigla BPM. Agora ele entende. Durante os 3 dias que passou amuado, clipes de sua segunda transmissão foram editados, maliciosamente, do seu ponto de vista, e viralizaram internacionalmente. Seu soco acidental e poderoso foi transformado em um meme, gerando edições de batalhas de rap e compilações musicais, tudo sob o apelido de Belly Punch Man. Ele corre em pânico e frustração, gritando sobre o apelido ridículo que lhe deram. Enquanto seu número de inscritos dispara, aumentando em quase 7 milhões, e sua audiência ao vivo ultrapassa 500 mil, seu chat é inundado com a sigla. Ele encara seu dispositivo, percebendo a dimensão completa de sua nova identidade, BPM. Ele dá seus primeiros passos nas camadas intermediárias da masmorra, apenas para ser confrontado por um trio de goblins. Ele para, surpreso com a postura estranhamente passiva deles. A passividade deles se desfaz em um instante quando começam a gritar em uníssono, brandindo seus porretes. Ele se prepara, perplexo com clamor súbito e coordenado. Sua surpresa é espelhada no chat de sua transmissão ao vivo, onde os espectadores zombam da situação. Eles ouviram que os monstros nas camadas intermediárias eram mais inteligentes, mas brincam que estes parecem ter regredido, avisando para não fazer amizade com os goblins. O tom de seus espectadores muda para preocupação, questionando se um ataque simultâneo não é perigoso demais e observando que habilidades de contra-ataque geralmente funcionam apenas contra um único inimigo. Mas Iori internamente desdenha da dúvida. Sua habilidade de ataque instantâneo, ele pensa, não é tão frágil. Em resposta ao enxame de goblins, ele libera seu poder. Um pulso de energia irrompe de seu centro, atingindo cada um dos monstros ao redor diretamente no estômago com um impacto retumbante. Ele permanece triunfante em meio aos goblins caídos, com o punho erguido. Com um sorriso, ele declara para sua audiência que seu soco na barriga é, na verdade, um ataque de área. Sua audiência explode em diversão, parabenizando por recriar com sucesso o vídeo do meme e brincando que agora ele está fornecendo seu próprio material original. Ele infla as bochechas, satisfeito com a reação. Ele decide que entrar na brincadeira faz parte de seu dever como streamer. Com isso resolvido, ele se concentra novamente, anunciando sua intenção de levar as coisas a sério e conquistar as camadas intermediárias enquanto começa a correr para o interior da masmorra. Enquanto ele corre, o chão sob seus pés desaparece. Um poço escuro e circular se materializa sem aviso, e ele é pego completamente de surpresa ao começar a cair. Caindo em queda livre na escuridão, ele avista um único ponto de luz muito abaixo. Em vez de entrar em pânico, seu rosto assume uma expressão de alegria maníaca. Ele considera calmamente a física de sua queda, como se fosse apenas mais uma performance, e faz um sinal de positivo confiante para sua audiência invisível. Sem aviso, o chão sob os pés de Iori Umezaki se estilhaça, mergulhando na escuridão. Ele solta um grito de choque enquanto cai no buraco recém-formado. O resultado é uma cena bizarra. Suas pernas se projetam do chão coberto de escombros como se estivessem plantadas ali. Seus espectadores imediatamente apelidam o espetáculo estranho de Enguia de Jardim Reversa. Depois de se libertar, ele cospe um bocado de terra no chão. Seus espectadores acham a queda humilhante e hilária, zombando de seu jeito. Ele se irrita internamente, incomodado por ter recebido um beijo de língua do chão, e reflete que uma armadilha de fosso normal geralmente é projetada para matar a vítima no impacto. Ele está no fundo do poço profundo, olhando para a luz distante. Ele nota a força da queda e vê que seus espectadores já estão transformando isso em um meme. Ele se lembra que as masmorras lançam automaticamente um feitiço de proteção para evitar a morte por queda, mas essas armadilhas ainda têm uma alta taxa de mortalidade. Em sua vida passada, elas eram chamadas de portas. Embora as tenha visto em outras transmissões de alto nível, cair em uma ele mesmo parece um péssimo presságio. Ele se encontra em uma câmara identificada como sala de armadilha. Ele começa a explicar, animadamente, que está em uma área especial onde a maioria das habilidades é anulada. Para escapar, é preciso derrotar ondas de monstros usando apenas seus atributos básicos e técnica. Seus espectadores questionam seu comportamento alegre, percebendo que isso significa que ele não pode usar suas habilidades, mas Iori declara que estava esperando por essa exata armadilha. Ele confirma as suspeitas deles com um grito triunfante. Ele está temporariamente livre de sua maldição do soco na barriga. Enquanto ele comemora, os comentários de seus espectadores começam a mudar, com muitos anunciando que estão saindo para pausas, para usar o banheiro, comer ou tomar um banho. Mas um comentário em particular, saindo por tédio, chama sua atenção. Seu rosto se contorce em choque e indignação enquanto ele grita com os espectadores que estão saindo. Ele verifica freneticamente seu dispositivo, horrorizado ao ver que sua audiência simultânea despencou 20%. Apesar da perda, ele respira fundo, notando que muitas pessoas ainda escolheram ficar, assim como fizeram durante sua primeira transmissão. Recompondo-se, ele caminha em direção a uma porta no outro extremo da sala. Sua expressão se enrijece com determinação. Ele afirma que seu caminho está claro. Ele simplesmente terá que cativá-los com sua magnífica esgrima. Ele empurra a porta, apenas para se deparar com um corredor surpreendentemente estreito com piso quadriculado. Um espectador comenta imediatamente sobre o espaço apertado. Ele se posiciona no corredor estreito de piso quadriculado, com a espada em punho. No fundo, 2 goblins surgem, porretes em mãos. Ele reconhece as criaturas instantaneamente. Ele avalia o espaço apertado, questionando se conseguirá sequer balançar sua lâmina adequadamente, embora note que o corredor parece alargar um pouco mais à frente.
As criaturas soltam um grito gutural e começam a avançar. Enquanto eles correm em sua direção, um pensamento frustrante surge. O apelido Homem do Soco na Barriga parece segui-lo como uma maldição. Ele considera que, neste espaço confinado, abandonar sua espada e confiar em seus punhos pode ser, na verdade, a abordagem mais prática. Ele rapidamente descarta a ideia, resolvendo lutar do seu próprio jeito. Acho que não tenho outra escolha a não ser fazer isso, ele pensa. Ele ruge um desafio para os monstros que se aproximam. Deixe-me dar a vocês um gostinho de um soco na barriga, seus goblins malditos. Com o lema O primeiro movimento vence ecoando em sua mente, ele avança, desviando habilmente de seus lentos e previsíveis ataques de porrete. Seu movimento é rápido demais para a criatura desajeitada. Como se isso fosse me acertar, seu tolo. Ele grita, cravando o punho no torso do Goblin com um golpe poderoso e preciso. O Goblin é derrotado. Enquanto ele permanece de pé após o confronto, um comentário de um espectador surge em sua consciência, questionando como ele poderia manejar uma espada eficazmente em um ambiente tão apertado. O pensamento de outro espectador o alcança. Eles admitem que o soco na barriga é certamente impactante, mas descartam sua esgrima como sem graça. A crítica o atinge, e ele reage com incredulidade. Ha! Minha espada! Ele fica momentaneamente atordoado. Ele reflete que a esgrima deveria ser o sonho de um homem, um ideal romântico. Mas então, uma pulsação familiar começa em seu olho esquerdo, um sinal revelador de sua antiga persona dramática ressurgindo, sua primavera da 8ª série, uma época de noções grandiosas e romantizadas sobre si mesmo. Ele é lembrado de um fato crucial sobre sua realidade atual. A proporção de gênero é de um homem para cada 100 mulheres. É, para todos os efeitos, um mundo onde os papéis e valores tradicionais são invertidos. Esse fato traz uma clareza dura. Ele olha os comentários de seus espectadores, percebendo que são quase todas mulheres. Os valores invertidos do mundo significam que sua paixão pela esgrima não ressoa. Ele entende agora. Sua falta de pesquisa e suas suposições ingênuas sobre este mundo foram seus maiores erros. Ele se pergunta se deveria abandonar sua estratégia de tentar conquistá-las com sua lâmina. No momento em que a dúvida começa a se instalar, outro Goblin avança, com o porrete erguido, seus pensamentos cheios de raiva por seus companheiros caídos. Mas quando Iori ergue o olhar, uma nova determinação se forma. Ele percebe que, mesmo que o número seja pequeno, deve haver alguns espectadores que apreciam a esgrima. Isso não é o fim, ainda é uma chance. Ele reconhece que seus oponentes goblins estão sempre desesperados em suas tentativas de matar exploradores. Seu olhar se volta para o seu dispositivo, que exibe imagens zombeteiras de um personagem sendo transformado em pão e usado em vídeos de memes. Cerrando o punho, ele resolve retribuir a seriedade deles com a sua própria. Com esse pensamento, ele ruge que, a partir de agora, resistirá com os punhos, desferindo um soco poderoso diretamente no abdômen de um Goblin. O impacto arremessa a criatura para longe, e ele continua seu ataque, derrubando um Goblin após o outro com uma série de golpes poderosos. Ele se mantém firme, seu corpo se movendo por instinto. Ele reflete que, incluindo sua vida passada, já executou esse soco na barriga milhares, até dezenas de milhares de vezes. O movimento está gravado nele. Em sua transmissão, um espectador exclama diante do belo soco na barriga, enquanto outro questiona por que ele não está usando uma habilidade. Ele admite internamente que, embora não seja uma habilidade formal e, portanto, careça de um pouco de poder, não pode negar que realmente gosta de desferir esses socos. Ele então elabora uma nova estratégia. De agora em diante, ele irá sutil e gradualmente incorporar mais esgrima em suas lutas. O comentário de um espectador aparece, perguntando se ele está sequer ouvindo. Ele refina isso para uma operação de esgrima subliminar, esperando enganar sua audiência para que percebam que a esgrima pode ser legal. Com um novo fogo nos olhos, ele desafia os monstros restantes a virem para cima dele. Em resposta, mais 2 goblins avançam. Ele berra que cada um deles servirá apenas para ser polido por seus punhos. Enquanto luta, lágrimas escorrem por seu rosto, embora sua expressão seja de alegria maníaca. Seus espectadores ficam perplexos, comentando que ele está totalmente entregue e que a imagem dele chorando enquanto dá socos na barriga é hilária. Uma mensagem do sistema então declara: fuga da sala de armadilhas concluída. No momento em que a transmissão termina, sua fachada se despedaça. Ele bate o dispositivo com força, gritando em pura frustração: não me provoquem. Quem é esse cara? Em outro lugar, Shirogane Yukiya, um streamer popular com 5 milhões de inscritos, ferve de frustração. Ele não consegue compreender como está sendo superado por uma pessoa tão ridícula. Sua frustração vem do novato, Iori Umezaki, que apareceu como um cometa. Yukiya admite que, a princípio, não lhe deu atenção, descartando como apenas mais um streamer genérico. Ele se lembra da verdade inacreditável. Em apenas 3 transmissões, Iori alcançou a marca sem precedentes de 10 milhões de inscritos. Cerrando o punho, Yukiya acha esse resultado totalmente impossível de aceitar. Seu olhar cai sobre seu dispositivo, inundado de comentários como quero te dar um soco na barriga. Ele percebe, com os olhos arregalados de choque, que essa nova tendência é culpa de Iori e grita, incrédulo. Sozinho, Yukiya reflete sobre seu próprio trabalho duro. Ele admite que, embora só tenha visto a primeira transmissão de Iori, o poder do soco na barriga era imenso, e seus movimentos dentro da masmorra eram incrivelmente fluidos e eficientes. Seus pensamentos se tornam sombrios ao concluir que Iori invalidou suas próprias transmissões. Ele resolve que precisa fazer algo, qualquer coisa, mesmo que seja um golpe baixo. Seu rosto se contorce em uma máscara de pura raiva enquanto ele jura esmagar Iori. Em outro lugar, Iori fala com seriedade, insistindo para que alguém não seja imprudente, dizendo que sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Enquanto isso, Iori está de volta à masmorra, falando com sua audiência. Ele anuncia que, como foi mandado de volta da última vez, começará hoje a partir do 15º andar.
Seu chat se agita com espectadores querendo conhecê-lo, brincando sobre sua maneira elegante de ignorar as coisas e maravilhados com sua velocidade de limpeza sem precedentes. Ele parece momentaneamente perturbado por um comentário no chat perguntando se ele planeja formar um grupo. Sua atenção muda rapidamente quando ele anuncia com alívio que o portão de transferência foi desbloqueado, permitindo-lhe pular os andares 10 a 15, o que ele chama de uma grande ajuda. Enquanto caminha em direção ao portão, ele explica que está em uma boa chance de provar sua força, assim como disse que faria em sua primeira transmissão. Ele pensa consigo mesmo que formar uma equipe como explorador agora contradiria o que ele disse e o faria perder o prestígio, mesmo enquanto um espectador aponta que ele está obviamente tentando mudar de assunto. Ele finalmente aborda as perguntas persistentes de sua audiência, declarando a maior razão pela qual não forma um grupo. Ele diz que não precisam ouvir se não quiserem, enquanto uma parte dele se pergunta se tem algum tipo de trauma relacionado a mulheres. Ele continua, explicando que sua habilidade de contra-ataque automático também registra ataques perdidos de aliados. Portanto, se ele entrasse em um grupo, inevitavelmente acabaria desferindo um poderoso soco na barriga em seus próprios membros. A memória é claramente uma fonte de grande trauma para ele. Ele grita de frustração, lembrando que um dia desejou fazer parte de um grupo. Seus espectadores reagem com diversão, com comentários como "devolva minha preocupação, seu idiota", e observando a desvantagem de sua habilidade. Ele revela o cerne de seu trauma, uma memória de seus dias de novato em uma vida passada, onde ele atingiu acidentalmente uma membra do grupo, a Iris, com um soco de força total na barriga. De volta ao presente, ele estremece. Ele explica que é por isso que sempre transmite tarde da noite. Ele observa que, mesmo com o poder da habilidade reduzido contra pessoas, um golpe como aquele ainda garantiria uma ida ao hospital. Ele treme, pensando no que poderia ter acontecido se não tivesse notado o aumento de nível da habilidade em sua vida passada. Ele se lembra de se curvar em um pedido de desculpa sincero e, por causa de sua honestidade, ela o perdoou. Esse ato de perdão evitou que um grande escândalo sobre ele socar uma garota viesse à tona. Dirigindo-se a seus espectadores, ele afirma que não tem mais segredos a esconder. Com uma bravata renovada, ele declara que seu soco na barriga é forte o suficiente para matar pessoas e avisa a todos que o encontrarem na masmorra para fugirem a toda velocidade. Sua audiência responde com incredulidade, chamando-o de mentiroso. Enquanto responde às provocações, ele reflete que está feliz por socar algo diferente, já que ultimamente só tem lutado contra monstros humanoides. Como se fosse um sinal, uma nova criatura aparece. Um monstro enorme, parecido com um rato, identificado como Badra. O Badra avança. Sem se abalar, Iori examina a fera, tentando determinar a localização de seu estômago. Antes que ele possa reagir conscientemente, seu corpo se move por conta própria. A habilidade automática é ativada, lançando pelo ar em direção ao monstro enquanto ele grita em pânico, seu corpo assumindo o controle total. Ele bate com o rosto em cheio no pelo grosso e emaranhado do monstro. O impacto é abafado, mas o fedor é insuportável. Cheira a esgoto. Ele grita, sua habilidade de contra-ataque automático, golpe instantâneo, o tendo impulsionado diretamente contra o Badra. Enterrado no pelo surpreendentemente macio, ele sente como se o trauma de seu passado e o fedor do rato de esgoto tivessem sido forçados para dentro dele, e ele só quer ir para casa. Enquanto isso, seus espectadores zombam dele, notando sua estranha fixação por barrigas e como ele deslizou comicamente pelo chão, declarando um personagem de comédia. Ele se afasta, completamente desanimado e se perguntando por que precisa sofrer tais humilhações. Enquanto se afunda em sua miséria, um brilho de luz chama sua atenção. Mais ao fundo na caverna, um baú de tesouro o aguarda. Seu desespero desaparece em um instante, substituído por pura euforia. Um baú de tesouro. Ele exclama para sua audiência. Isso, ele declara, é a verdadeira aventura. A personificação dos sonhos, da esperança e da própria essência do que torna a transmissão de masmorras tão emocionante. Ele encara o baú com um propósito renovado. Seus espectadores reagem à sua súbita mudança de humor, com alguns notando como ele parece genuinamente feliz e outros comentando que já faz um tempo desde que um baú de tesouro apareceu em uma transmissão. Um espectador especula que seria hilário se o baú fosse um mímico. Os comentários continuam a chegar. Os espectadores mencionam sua reputação como assassino de estômagos e seu azar habitual, enquanto outros alertam sobre a alta taxa de mortalidade associada aos mímicos. Um espectador mais cauteloso questiona a sensatez de abrir um baú sem uma habilidade de percepção, lembrando de que a sobrevivência é primordial. Mas Iori, cheio de confiança, ignora os riscos, acreditando que sua sorte habitual o ajudará. Ele faz uma pose dramática, anunciando sua intenção. Eu, Iori Umezaki, 19 anos, sem habilidade de percepção, abrirei este baú de tesouro agora, ele proclama. Ele declara que seu próprio espírito tolo o está incentivando, dizendo-lhe para apostar sua vida nesta chance. Com isso, ele se ajoelha diante do baú e começa a forçar a tampa para abri-la. Um leve som de rangido e chocalho emana de dentro enquanto a fechadura cede. A tampa do baú se abre, revelando não um tesouro, mas uma bocarra monstruosa e cheia de dentes. É um mímico. Antes que a criatura possa atacar completamente, a habilidade golpe instantâneo de Iori é ativada, lançando seu punho para frente em um contra-ataque devastador que estilhaça a forma do monstro. Ele recua aterrorizado, gritando que quer ir para casa. O mímico é obliterado, deixando para trás apenas uma única e mundana folha de grama. Seus espectadores caem na gargalhada, com comentários inundando o chat dizendo que era exatamente isso que esperavam dele e o chamando de idiota por abrir o baú sem uma habilidade de percepção. Ainda se recuperando de seu encontro, ele continua mais fundo na masmorra, com seu tablet exibindo o mapa da área. Sem que ele saiba, uma figura sombria, observando sua transmissão, move-se para encerrá-la. A figura pressiona o botão parar transmissão, mas a transmissão continua inexplicavelmente. Em outro lugar, Iori para, uma centelha de confusão em seu rosto enquanto o comentário de um espectador sobre sua tolice aparece.
Levará várias horas até que ele perceba que sua transmissão nunca foi realmente desconectada. Enquanto isso, outra aventureira, com o rosto uma máscara de fúria, caminha por um corredor de pedra. Cerrando o punho, ela murmura o nome de Iori Umezaki, jurando que vai acabar com ele. Levará algumas horas até que esse tolo e sua perseguidora furiosa finalmente se encontrem. Hiyori Umezaki solta suspiro cansado. A vinheta do 5º episódio de sua transmissão, streamer de socos na barriga da masmorra, aparece, mostrando desferindo um golpe poderoso no abdômen de um goblin. Ele se encontra no 4º andar da masmorra. Ele reflete sobre o quão tediosa é a jornada. Embora existam portais de transferência, eles só permitem pular os andares 10 a 15, tornando a viagem de volta uma caminhada cansativa. Enquanto caminha, ele se lembra do encontro anterior com o Mímico, notando como seus espectadores ficaram animados. Ele reflete que, embora seja estranho ter tanta sorte, isso tem um certo significado para o conteúdo de sua transmissão. Seus pensamentos se voltam para sua vida passada, onde sua sorte com baús de tesouro era igualmente ruim. A única exceção foi sua amada espada, uma arma tão perfeita que parecia existir apenas para ele. Uma onda de melancolia o atinge. Ele deseja desesperadamente encontrar aquela espada novamente neste mundo, mas aceita que provavelmente é impossível. Abatido, ele decide simplesmente ir para casa e dormir para esquecer. Ele presumiu que estava sozinho, pensando que ninguém mais estaria na masmorra de Shibuya, amigável para iniciantes, tão tarde da noite. De repente, o som de passos ecoa do corredor à frente. Assustado, ele entra em pânico, imaginando quem poderia estar ali a essa hora. Ele se preocupa que, se for uma pessoa e ele assustar a ponto de ela atacar, ele irá contra-atacar automaticamente com um soco na barriga. Ele considera a possibilidade de ser um monstro. Decidindo ser cauteloso, ele grita, identificando-se como o explorador Iori Umezaki. Ele avisa a pessoa desconhecida para não atacar, explicando que sua habilidade de contra-ataque tornaria as coisas muito desagradáveis para o estômago dela. Ao terminar, a Iris aparece na esquina do corredor. O rosto dela está coberto pela sombra, seus olhos brilhando com uma intensidade aterrorizante. Com um tom ameaçador, ela fala lentamente o nome dele, Umezaki. Hiyori. Nesse momento, ela avança com uma velocidade surpreendente. Iori grita em puro terror, berra que é um monstro e questiona que tipo de nova criatura poderia ser essa. Ele continua a fugir em alta velocidade pelo corredor da masmorra, gritando para que sua perseguidora o acompanhe. Ao olhar para trás, ele fica chocado com a velocidade dela, percebendo que ela é surpreendentemente rápida. A garota grita para ele esperar, mas Iori pensa consigo mesmo que ninguém realmente para só porque mandaram. Ele finalmente para de repente, virando-se para confirmar que ela, de fato, ainda está lá no corredor atrás dele. A aventureira recupera o fôlego, e Iori percebe que, para ela ter acompanhado sua corrida em velocidade máxima, seu nível deve ser bem alto. Um lampejo de reconhecimento cruza seu rosto, pois ele sente que já a viu em algum lugar. A garota o identifica como um garoto, não um monstro. Internamente o reconhece como o streamer Yukiya, a quem ela considera um streamer masculino típico que lucra com sketches. Adotando uma afetação estranha e robótica, ela pergunta em voz alta se ele é Umezaki. Iori se apresenta como Umezaki e repete seu aviso anterior. Atacá-lo levará a consequências terríveis. Ele enfatiza que não está apenas se exibindo. É um aviso genuíno e sério. Nesse momento, Shizuki aparece, chamando por Yukiya na tentativa de acalmar a situação. Sua intervenção tem o efeito oposto, enfurecendo a garota, que é envolvida por uma aura de fogo. Iori fica perplexo, acreditando que sua tentativa de ser amigável de alguma forma saiu pela culatra. Abandonando sua persona robótica, a garota fala claramente, com a voz cheia de raiva. Ela declara que guarda rancor e tem ciúmes, afirmando que não pode perdoá-lo por ter se tornado popular ao negá-la. Iori está completamente perdido. Ele questiona por que ela teria ciúmes dele, raciocinando que foi ela quem abandonou o orgulho para fazer esquetes apenas por dinheiro. Um pensamento então o atinge. Será que ela está com ciúmes porque ele se tornou popular ao rejeitar outros triamers masculinos? A frustração da aventureira finalmente explodiu. Ela gritou que não estava fazendo aquilo porque queria, declarando que um dia admirou a arte da espada. Ela se lembrou de sua primeira vez na masmorra, cheia de esperança. Acreditava que obteria uma habilidade única poderosa, derrotaria monstros com facilidade e teria sucesso como uma aventureira solo, sem precisar bajular ninguém. Mas essa esperança azedou. Ela lamentou que parecia que sempre eram as mulheres que adquiriam habilidades únicas poderosas, chamando o sistema de um completo jogo de sorte. Parecia que uma maldição havia sido lançada sobre o mundo, uma frase frequentemente repetida: homens não podem se tornar fortes. Apesar disso, sua expressão endureceu com determinação. Ela explicou que se agarrou à masmorra que um dia admirou, forçando-se a aceitar tanto bom quanto ruim para corresponder às expectativas de seu público. Iori ouvia, de cabeça baixa. Uma compreensão silenciosa surgiu nele enquanto processava as palavras dela. Ele agora percebia que ela também passou a odiar os monstros e a própria masmorra. Seu punho se fechou. Ele admitiu para si mesmo que, embora ainda mantivesse o que disse durante sua primeira transmissão, estava errado por ter sido tão desdenhoso com os sentimentos de outros triamers masculinos. Ele estava errado. Ele então se curvou profundamente diante dela, oferecendo um pedido de desculpas ríspido e sincero que cortou o ar tenso. Ao levantar o olhar, ele ficou surpreso. A aventureira sorria docemente, uma expressão gentil que parecia totalmente deslocada. O sorriso dela se alargou em algo muito mais sinistro. Nesse caso, ela perguntou com uma malícia alegre: tudo bem se eu te matar agora? Iori só conseguiu encará-la em choque, gritando: por quê? O rosto dela se contorceu de raiva. Ela retrucou que, embora aceitasse o pedido de desculpas, era uma questão à parte. Estava furiosa porque a fanbase de soco na barriga dele assediava constantemente sua transmissão,
e também estava simplesmente irritada por ele ser mais popular. Ela cuspiu insultos, perguntando se ele realmente achava que um pedido de desculpas era suficiente. Em resposta, Iori sacou sua espada, avisando-a para se acalmar, lembrando-a de que um ataque acionaria seu contra-ataque. Internamente, ele entrou em pânico, percebendo que precisava se afastar de Shizuki, pois os insultos dela também eram para ele. Ela zombou, revelando que sabia tudo sobre a habilidade de contra-ataque automático dele e seu alcance limitado. Como um presente de despedida, ela explicou sua própria habilidade única, acerto certeiro, que garante que qualquer objeto arremessado encontre seu alvo. Com o movimento do pulso, ela lançou um projétil. Os olhos de Iori se arregalaram de horror. Ela viera preparada. Ele percebeu que precisava se afastar mais, mas já era tarde demais. Ele tem uma súbita e horripilante epifania. Sua habilidade e mentalidade de contra-ataque, que o impede de iniciar ataques contra monstros, talvez também funcione contra pessoas. A aventureira o provoca, explicando que, embora o poder de sua habilidade acerto certeiro seja reduzido contra pessoas comuns, a força da arma arremessada permanece inalterada, tornando a fuga inútil. Ele entende que a maioria das habilidades de contra-ataque funciona apenas no alcance de combate imediato do usuário. No entanto, através do uso constante em sua vida passada, não apenas o poder de sua habilidade aumentou, mas seu alcance efetivo também foi grandemente aprimorado. Enquanto essa percepção atinge, a aventureira, a 10 metros de distância, lança seu ataque. Morra, Iori Umezaki. Ela grita, confiante em sua habilidade a acerto certeiro. Ela não sabe que o contra-ataque automático de Iori tem 90% de chance de ativação e pode muito bem anular seu golpe garantido. Em resposta, seu corpo se move por conta própria. Ele avança, gritando que não pode ser parado. Os olhos da aventureira se arregalam em choque, incapaz de compreender seu avanço repentino. Instantaneamente, ele fecha a distância de 10 metros. Seu punho acerta em cheio o abdômen dela. Ele passa por ela, tropeçando, e se vira com uma expressão horrorizada. Agora eu fiz besteira. Ele pensa, olhando para o resultado de sua ação automática. A aventureira desaba, tossindo e tremendo no chão da masmorra. Apesar de ela ter tentado matá-lo, Iori corre para o seu lado. Você está bem? Ele pergunta, enquanto ela o encara em total incredulidade. Ajoelhado, ele pega uma poção. Ele luta com sua consciência, reconhecendo que, como ela foi agressora, ele não tem obrigação de ajudá-la. Mesmo assim, ele segura o item incrivelmente valioso, pronto para usá-lo. Ele examina a poção, um item raro deixado pelo chefe do 10º andar, aliviado por ter tido a sorte de adquiri-la. Ele decide na mesma hora começar a farmar o chefe do andar como precaução contra futuros incidentes acidentais de soco na barriga. Tendo tomado sua decisão, ele administra a poção rara. Enquanto as últimas gotas caem do frasco, ele solta um som baixo, observando a magia do líquido começar a fazer efeito na aventureira inconsciente em seus braços. O efeito da poção é imediato. A aventureira se mexe em seus braços, um gemido suave escapando de seus lábios enquanto seus olhos se abrem lentamente, seu olhar turvo, mas fixo nele. Conforme a consciência retorna por completo, sua expressão se transforma em pura admiração. Olhando para o rapaz que a salvou, ela sussurra em reverência que ele deve ser um deus. Completamente surpreso com a declaração dela, Iori só consegue encará-la, confuso. Um jovem aventureiro chamado Yukiya olha para Iori Umezaki com olhos brilhantes, logo após ter sido atingido. Em vez de dor, Yukiya expressa admiração, implorando a Iori que lhe dê outro soco na barriga. Uma vinheta de título da transmissão, streamer de masmorra do soco na barriga, é exibida. Uma pequena inserção relembra o momento em que Yukiya, após ser curado por uma poção de Iori, elogiou sua misericórdia e o soco magnífico que supostamente limpou seu coração perverso. Após aquele encontro estranho, Iori conseguiu fugir. Ele olha para trás, aterrorizado, enquanto Yukiya, com uma expressão perturbadoramente intensa, declara sua reverência inabalável por Umezaki-sama enquanto, ao mesmo tempo, grita para ele ir embora. Ele finalmente consegue voltar para a aparente segurança de sua casa, ofegante e abalado. Ele resolve firmemente nunca mais se envolver com uma pessoa tão bizarra. Enquanto tenta acalmar os nervos, uma percepção horrível atinge. Ele se esqueceu de encerrar sua transmissão ao vivo. Naquele exato momento, uma voz chama seu nome da porta, onde Yukiya de alguma forma o encontrou. O pânico inunda a mente de Iori. Ele pensa que isso é como algo saído de um filme de terror. Ele se lembra de uma condição estranha. Se ele atacasse Yukiya, seus próprios órgãos internos se romperiam. Ele se pergunta se Yukiya está genuinamente tentando matá-lo. Enquanto isso, os espectadores de sua transmissão ao vivo reconhecem o perseguidor, com um comentário no chat perguntando: "Espere, aquele não é o Yukiya-kun." Um breve flashback mostra Iori desferindo um golpe poderoso, um ato que seus espectadores aplaudiram com entusiasmo como um soco na barriga. A memória continua, mostrando a reação extasiada de Yukiya antes de ele pegar uma poção. O chat da transmissão daquela época revela uma mistura de reações, com alguns espectadores notando que Yukiya está sendo prestativo, enquanto outros comentam sobre a natureza perversamente divertida da cena. De volta ao presente, Iori desaba no chão de seu quarto, agarrando a cabeça e gritando em agonia por seu erro monumental. Yukiya está de pé sobre ele, com os olhos arregalados de adoração, chamando-o de Deus. O chat da transmissão explode em confusão. 3 dias se passaram desde a transmissão. Iori permanece em sua casa, ainda se recuperando da percepção de que ele acidentalmente transmitiu toda a troca bizarra e incriminadora para o mundo inteiro. Ele reflete sobre as consequências para si e para Yukiya. O incidente se tornou um espetáculo público massivo. Por agredir alguém pelo que foi percebido como um rancor pessoal, o canal de Iori foi banido e ele foi condenado a pagar uma indenização.
Sua reputação está destruída, com seu antigo público inundando o chat com comentários chamando de horrível, mentiroso e o pior de todos. Ele se senta em sua cama, olhando para seu dispositivo. Embora provavelmente existam outras restrições e penalidades que ele esteja enfrentando, parece que não foi proibido de criar um novo canal. Ele cerra o maxilar, contemplando a situação. A punição foi consideravelmente branda, mas a questão de se aquilo constituía tentativa de homicídio ainda pairava. No fim, o princípio da autorresponsabilidade por eventos dentro da masmorra prevaleceu. Ele se lembra de ter falado com o oficial de gestão de problemas, reconhecendo sua própria parcela de culpa no mal-entendido e pedindo discretamente uma sentença reduzida para outra parte. Uma onda de alívio o invade. Ele se pergunta se este mundo é singularmente leniente com os homens. Com uma nova determinação, ele considera criar um novo canal e planejar suas atividades futuras. Seus pensamentos são interrompidos quando ele decide verificar a plataforma de streaming. Seus olhos se arregalam em descrença. Um novo canal acaba de ser registrado. Canal dos crentes no soco na barriga do Yukiya. Na tela, Yukiya aparece, curvando-se profundamente em desculpas. Ele afirma que suas ações imprudentes causaram problemas para muitas pessoas e que trair seus espectadores é imperdoável. O chat ao vivo rola rapidamente com comentários furiosos de fãs desiludidos. Iori observa a previsível tempestade de críticas nos comentários. Mas Yukiya continua, sua expressão se enrijecendo com determinação. Ele jura renascer neste novo canal, para retribuir a Iori por sua gentileza em garantir uma punição branda. Atônito, Iori observa enquanto Yukiya faz uma declaração solene. Pelo próximo ano, ele doará todos os seus ganhos da masmorra para uma instituição de caridade de apoio a crianças e concentrará suas atividades nos andares intermediários. As palavras de Yukiya o atingem em cheio. Ele explica que também quer perseguir o romance de masmorra que um dia admirou. Suave Yukiya. Escapa dos lábios de Iori enquanto ele observa, um novo entendimento surgindo em seu rosto. Tudo se encaixa. Ah, então era isso que ele queria me dizer, pensa Iori, cobrindo o rosto. Ele percebe que toda a zombaria, ser chamado de homem do soco na barriga e BPM, foi justificada. Ele pensa nas duas aventureiras a quem sempre será grato e percebe que há outra maneira de mostrar seu próprio remorso. O rosto sorridente de Yukiya na tela ecoa seu pensamento final. Tudo se resumia a receber o soco na barriga. Ele age com base em sua nova determinação, fazendo seu celular deslizar pelo chão com um chute forte. Em uma mesa próxima, um pequeno bicho de pelúcia parece pular de surpresa com a violência repentina. Tendo tomado sua decisão, ele se prepara para sair. Às 21h07, sob a luz da lua cheia, seu destino é claro, a masmorra. Ele chega, agora com seu traje de aventureiro, supondo que é a única pessoa imprudente o suficiente para entrar na masmorra tão tarde. Para seu choque, a recepcionista o cumprimenta com um entusiasmo contagiante. Ela confessa que, embora estivesse inicialmente desconfiada após saber de suas peripécias de socos na barriga, assistir às suas transmissões mudou completamente sua opinião. Antes que ele possa responder, uma multidão de aventureiras o cerca, gritando seu nome. Elas o identificam com entusiasmo como o aventureiro número 1 a ser evitado na masmorra e, paradoxalmente, o aventureiro número 1 por quem gostariam de levar um soco na barriga. A recepcionista confirma o sentimento do grupo, anunciando que todos estavam esperando por ele. Totalmente perplexo, Iori grita de frustração, exigindo saber quem criou um ranking de fãs tão sem sentido e contraditório. Ela explica calmamente que ele é a própria razão da multidão. Suas transmissões, ela revela, inspiraram uma onda de novos aventureiros que estão determinados a seguir seu exemplo e nunca desistir. Ele parece surpreso, perguntando se realmente há tantos assim. A receptionista confirma. Internamente, Iori se preocupa que muitos estejam tolamente tentando lutar de mãos vazias como ele. Por fora, no entanto, ele abre um sorriso e diz que fica feliz em ouvir isso. Seus pensamentos são interrompidos quando a recepcionista oferece um voto de confiança. Ela acredita que alguém como ele poderia até se tornar um aventureiro de Rank S, um título de prestígio concedido apenas àqueles que alcançaram o 100º andar. A menção do Rank S desencadeia uma memória dolorosa de sua vida passada, ser totalmente derrotado pelo chefe do 100º andar e forçado a recuar. Era o sonho que ele nunca conseguiu alcançar. Voltando ao presente, ele garante à recepcionista curiosa que está, é claro, mirando no Rank S, observando que o título vem com um apelido único. A recepcionista sugere alegremente que, dada sua reputação, seu título de Rank S certamente seria Homem do Soco na Barriga. Iori recua horrorizado, implorando para que ela pare, no exato momento em que a Iris aparece na entrada atrás dele, com uma expressão de surpresa no rosto. Ele encarou, perplexo, a mulher que acabará de aparecer. Você é... Começou ele, incapaz de terminar a frase. A visão o fez tropeçar para trás, com a mente a mil. Por quê? Pensou ele, enquanto a multidão de fãs se abria para revelá-la parada ali. Uma enxurrada de memórias o atingiu. Esta era a Iris, a deste mundo. Ela foi o primeiro membro de equipe que ele teve como novato e também a primeira vítima de seu soco na barriga. Ele se lembrou de como, depois daquele incidente, algo havia despertado dentro dela, e ela se tornará sua perseguidora. Um sorriso malicioso brincava em seus lábios agora enquanto ela levava um dedo a eles, um gesto silencioso e de cumplicidade. Ele se lembrou do puro descuido daquele primeiro soco. Uma onda de alívio o invadiu ao concluir que, felizmente, esta Iris parecia ser uma pessoa completamente diferente da de sua vida passada. Ele tentou racionalizar a situação. Este mundo era estranhamente semelhante ao seu antigo, e ele simplesmente nunca havia encontrado um conhecido até agora. Esta Iris era claramente uma aventureira forte. A reação dela sugeria que o conhecia, mas ele atribuiu isso à sua fama recém-descoberta. Afinal, raciocinou ele, se ela fosse a mesma pessoa, teria imediatamente oferecido a barriga para um soco. Mas então seus olhos se arregalaram em descrença.
Espere um minuto, pensou ele, com o olhar fixo na arma em seu quadril. Aquela não é a minha antiga e amada espada. Algum tempo depois, tendo afastado o encontro de sua mente, ele se encontrava no 16º andar da masmorra. Da grama alta, uma serpente de 2 cabeças avançou com um silvo. Ele tinha acabado de começar sua transmissão, e uma pergunta de um espectador apareceu: como você dá um soco na barriga de monstros pequenos? Em resposta, ele se lançou em um salto acrobático, mergulhando de cabeça em direção à criatura que o atacava. A resposta foi uma demonstração. Ele agarrou a cobra por seus 2 pescoços, imobilizando-a, e desferiu um golpe imediato e forte em sua parte inferior, um soco na barriga, onde quer que isso ficasse em uma cobra. Virado para seus espectadores, ele começou uma sessão de perguntas e respostas. Olá, aqui é Yumezaki, anunciou ele. Vou enfrentar os andares intermediários novamente hoje. Ele decidiu mudar o foco e esquecer a Iris. Trazer assuntos pessoais para a transmissão não era profissional. Em seu dispositivo, os comentários fluíam, com o espectador o chamando de cérebro de músculo. Ele rapidamente esclareceu que o movimento bizarro era uma função de sua habilidade, não uma escolha própria. Ele imediatamente volta seu foco para a masmorra, bem a tempo de uma serpente de 2 cabeças atacar pela lateral. Suas habilidades inatas, sensor de perigo X e evasão X, ativam-se instantaneamente, permitindo que ele se desvie. Sem hesitar, ele contra-ataca com um golpe instantâneo, batendo com a mão na criatura. Ele reflete que emboscadas são 99% ineficazes contra ele, um fato que um espectador lamenta, notando como sua evasão automática é superpoderosa. Uma ideia lhe ocorre. O chat de sua transmissão ferve, com Yukiya reclamando de brincadeira que Iori o ignorou, enquanto outro espectador pergunta como ele se sentiu ao socar uma pessoa. Iori decide abordar o assunto, explicando seriamente à sua audiência que seus socos na barriga são genuinamente letais. Ele esclarece que foi apenas porque Yukiya tinha um nível tão alto que sobreviveu. Um soco daqueles em um aventureiro de nível 1 teria aberto um buraco direto através dele. Tendo esclarecido seu ponto, ele declara sua intenção de prosseguir com a conquista da masmorra. Seus espectadores imediatamente apontam sua tentativa desajeitada de mudar de assunto. Ao fundo, outro aventureiro parece estar ativamente tentando ignorar a conversa bizarra, cobrindo os ouvidos e resmungando que não consegue ouvir nem ver nada. Seu progresso é interrompido quando ele encontra um panfleto descartado. Enfurecido, ele o segura no ar, exigindo saber quem deixou um panfleto de um serviço de massagem a óleo no meio da masmorra. O chat explode, com espectadores brincando que Yukiya despertou para um amor por socos na barriga e que mais um convertido se juntou ao culto do soco na barriga. Uma nota do cronista esclarece que os sons de pam-pam que acompanham não são lascivos, mas o barulho dos socos implacáveis de Iori, pontuados pelo baque de seus pés batendo no chão. Enquanto ele se enfurece, um monstro com aparência de lobisomem o ataca pela lateral. O ataque repentino o pega de surpresa, enquanto um espectador comenta atrevidamente para ele não se empolgar por eles. Tendo lidado com a fera, ele continua em frente, notando que chegar ao 20º andar levou mais tempo do que o esperado. Seus espectadores elogiam sua velocidade incrível, apontando que a maioria dos exploradores leva um dia inteiro para um único andar nesta seção intermediária. Iori reconhece internamente a verdade nisso. Os layouts mutáveis, armadilhas cruéis e emboscadas constantes são esmagadores para os inexperientes. Para ele, no entanto, com as memórias de sua vida passada, é brincadeira de criança. Essa confiança o leva a uma nova consideração. Ele reflete que já é hora de encontrar um monstro em que seu soco característico na barriga não funcione. No entanto, os monstros que ele enfrenta continuam a cair. Ele nota que, embora menos criaturas estejam explodindo ou tendo buracos abertos nelas, ele sente necessidade de ser libertado do conteúdo de soco na barriga pelo bem de seus espectadores que talvez não gostem disso. Com outro golpe decisivo, ele resolve fazer sua audiência se interessar por outra coisa. Uma ideia que ele teve há pouco volta à sua mente, e ele decide que é hora de testá-la. Ele chega diante de um imponente e ornamentado par de portas duplas. Anunciando que resta apenas o chefe do 20º andar, ele faz uma pose e declara que realizará sua primeira festa do pijama na masmorra, aqui e agora. Sua audiência só consegue responder com uma confusão perplexa.